Sofremos já então a perseguição da Igreja Católica contra nós. E o padre dizia, olha, não passem na porta desses hereges, porque eles têm um aparelho, um magnetismo, e se você passar na porta, você é atraído. Aí que chamou curiosidade, porque a gente quer saber como é uma... Subir a Santa Lagartixa. Porque eles, esses hereges, sobem pelas paredes, feito uma lagartixa. Então, isso chamou a curiosidade. E uma senhora católica que ouviu do padre essa conversa, ela disse, deve ser interessante a gente ver os hereges subindo pela parede, eu vou olhar. Então aquela coisa aconteceu, ela indo, a nossa igreja, os cultos eram de portas fechadas por causa das pedradas que sofríamos. Mas como a igreja era de tábua e tinha umas frestas assim, que se via que estava lá dentro, essa senhora que dizia que soube do padre que subia, ela quis ver os crentes subindo nas paredes. Mas quando ela olhou assim e viu lá dentro os irmãos joelhados, glória a Deus, e aí caía moedas de ouro reluzentes nas cabeças dos crentes, a luz refletia e dava o reflexo para outro lugar. Ela dizia, é isto que é lagartixa? Dá licença, bateu na porta, eu posso entrar? Pois pode entrar, mas nós fechamos a porta por conta da perseguição. E aconteceu que ela se converteu, se tornou uma grande serva de Deus. Mas quanto mais perseguia, mais Deus operava prodígios e milagres extraordinários, que era uma coisa estupenda o Evangelho com o poder de Deus, salvação, batismo com o Espírito Santo, milagres de toda espécie que eu nunca tinha visto, Deus falando em profecia e Deus realizando obras importantes. A minha opinião, meu irmão, é a opinião do começo do trabalho. Está tudo mudando. Não está dando continuidade àquilo que começamos. Nós somos um povo unido com o mundo. O Senhor coloca um beberrão, um outro cheio de cachaça ou de cigarro no santuário de Deus, no púlpito, aonde a pessoa ali pode até cair morto, conforme era antigamente no povo de Israel, no Santo dos Santos, no lugar santo, que bota gente fedendo, culto de cívico, estava as pessoas, tem que ter um lugar deles lá fora. Aqui é santuário, aqui são homens santos, consagrados a Deus, que tem que estar aqui no púlpito. Eu era um verdadeiro conselheiro, não podia haver nada errado. Pastor, estamos fugindo dos nossos princípios. Como é que pode uma moça, uma menina, candidata ao batismo com o umbigo de fora, pastor? Não pode. Aquela senhora de brinco, aquela senhora de calça... Saia calça. Nós não éramos assim. Nós tínhamos um culto especial de novos convertidos. Oração e doutrina. Tínhamos uma
escola dominical, uma classe exclusiva de novos convertidos, preparando-os para o batismo. Só depois de 3 meses se batizavam os que quisessem seguir a Cristo de coração, servir o Senhor de verdade. E o Senhor agora, a pessoa se converte e batiza. Uma criança não tem noção de que é pecado, de 10 anos. Não tínhamos seminário, não usávamos seminário, não queríamos seminário. Éramos chamados pela vocação do Senhor, pelo Espírito Santo. Homens rudes, mas cheios do Espírito Santo, falando, pregando como gente sábia. E tinha uma coisa, homens sem letras, falando português correto, porque o Espírito Santo não erra. E era uma admiração grande de ver homens indoutos falando bem um português, porque o Espírito Santo falava, tomava os lábios das pessoas. Eu fui pastor assim, escolhido por Deus, chamado por Deus. Depois que eu entrei para o seminário, que tinha que fazer roteiro, mas eu nunca me estribei na teologia, porque eu não precisava o Espírito Santo dizer, não fala nisso não, fala isso. E era tanta graça, tanto poder, que o povo, eu não vi ninguém dormir quando eu pregava. Eu não via ninguém dormir, eu achava interessante. E eu não vi ninguém conversar, porque o Espírito Santo era que tomava a minha boca, falava. A vida do povo. A ponto de gravarem e eu negar que não sou eu. Porque não é possível ter falado desta forma. Então eu sou um pastor leigo do tempo que Deus chamava e vocacionava. Hoje me sinto, porque tem que ter teologia na frente, mostrar quem sabe. Isso foi para mim um impedimento muito grande, mas no tempo que eu estive em Madureira, Deus me usou de tal forma que eu não sei explicar. Coisa extraordinária aconteceu para mim enquanto eu estive em Madureira. Foi um verdadeiro seminário. Dirigi muitas congregações e igrejas. Muita cura divina, muita gente ressuscitada. Mas vou lhe dizer uma coisa. Cristo está no meu coração, como no dia que eu me converti. Eu era para ficar cansado de ser crente. 78 anos de crente, no culto. Hoje eu não vou no culto porque estou cansado de ouvir isso aqui. A minha alma se alegra em entrar, como diz o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa alegria permanece, viu? Sinto gozo na alma, vontade de pular, como fazia no princípio, eu pulava mesmo. Saía do púlpito em Madureira, descia, o púlpito ia falar com alguém que estava precisando. Porque me mandava, o Espírito me mandava eu descer e falar com aquela pessoa. É contigo mesmo que quero falar. E dava mensagem para essa pessoa. Irmão, isso são os nossos princípios, irmão, que nós devemos guardar. Hoje a igreja está diferente. Nós estamos, antigamente, agora querem chamar renovação,
Assembleia de Deus renovada, não existe isso. Eles dizem que uma renovada são eles. Renovação é encher do Espírito Santo e Deus operar prodígios de maravilha. Não se vê ninguém falar a língua. Não se vê Deus operar, curar os enfermos. Se cura a gente não sabe, o culto está diferente. O que vai acontecer está na mão de Deus, um avivamento. Deus falou. Deus falou que vai fazer um avivamento, que Deus na terra vai tomar as rédeas. Falou em profecia pela boca de um profeta de Deus, que eu acredito, e disse assim: irmãos, estão me expulsando das minhas igrejas. Deus falando. Porque o meu espírito não tem liberdade. Então, se não tem liberdade, nós estamos fugindo dos princípios. Estamos sendo uma igreja tradicional. Apenas tradicional. Eles chamam a gente de hoje, nós não somos diferentes do mundo. Não se sabe quem é crente. O mundo e a igreja estão de amores. Aceitamos tudo que o mundo gosta, nós estamos aceitando. Nós éramos tão perseguidos por causa disso. Madureira que está assim. Viu? Nós éramos perseguidos por isso, por sermos diferentes. Você andava na rua e dizia, aquele é crente. Hoje não se pode dizer quem é crente. Você está igualzinho. Espírito está muita coisa. Senta de Oh, Jesus Cristo, é isso mesmo. Mas nós temos a graça de Deus conosco de reverter isso, porque Deus vai operar. Esta igreja Assembleia de Deus foi dado o nome de Assembleia de Deus pelo Espírito Santo. Quando fomos expulsos da Igreja Batista de Belém do Pará, Vingre perguntou a Deus qual seria o nome da igreja que queria fundar. Deus deu o nome, Assembleia de Deus. Viu, meu? Tudo foi Deus pelo Espírito Santo, e assim aconteceu tudo isto, esta expansão que ultrapassou já as nossas fronteiras. Eu me lembro muito bem, quando estávamos no primeiro amor, que mandávamos obreiros para missões, e se dizia, não se junte com a Assembleia de Deus americana. Tinha uma igreja em Madureira que eu dizia, lá eu nunca vou, lá jamais pisarei, porque de nome de igreja só tinha um nome, mas era mais um clube. E eu dizia comigo, lá não vou, nunca lá não vou. Tinha uma má fama. Não. E de repente chega um pastor de Cataguás e diz assim, irmão Billy, pronto, o senhor aceita recado de Jesus? Eu aprendi, não creio nisso. Bom, se for de Jesus, eu aceito. O senhor não vai ficar naquela igreja que eu já estava há 4 anos servindo. Gente dentro. O senhor vai para uma outra igreja. O senhor manda lhe dizer que não diga não. Tá certo, tudo bem. 8 dias depois chega uma irmãzinha lá de Gardenha Azul. Irmão Billy, o senhor ainda está lá em Gente Dentro? Eu disse, estou lá. O senhor aceita recado de Jesus? Eu disse, se for de Jesus, aceito. Jesus manda dizer para o senhor não dizer não. O senhor não vai ficar lá, vai para uma outra congregação. E o Jesus manda dizer para não dizer não. Pouco tempo foi chamado para o Acari. Meu Deus do céu.
Que isso? Não, lá que eu não quero ir. E lá é que eu fui. Irmãos, aquilo mais era um clube. Ali não tinha nada de crente. Só tinha uma velharia de oração, que orava muito lá. Passei 2 anos, 6 meses naquilo sem te converter uma alma. Uma alma. Aí eu comecei a pensar, será que sou eu que o mal está em mim? Eu não quero ficar aqui não. Nunca vi uma conversão. Nunca vi batismo em cura por nenhuma. E eu aqui não é meu lugar. Um dia, era um domingo, a igreja aos domingos enchia que não tinha lugar, só os domingos. O coral era um espetáculo, parecia que não era daqui na terra, parecia no céu. O dirigente adultério, os componentes do coral, tudo de mini-saia, tudo assim, a mocidade, tudo assim desse jeito. Mas um dia, meu irmão, Deus me tomou, gritei do púlpito, fecha essa porta aí, ninguém entra e ninguém sai. Ah, meu irmão, Deus me usou de uma forma tal, exortando. Isto aqui não é igreja, isto aqui é um clube, isto aqui é fulano para conversar com fulano, ciclano de Beltrano. Isso não é igreja. Me perdoem, mas aqui só tem as senhoras de oração que estão sempre na segunda, na quarta, na sexta, vem aqui para o culto doutrina, no domingo é essa beleza. Aí o vice me disse assim, olha pastor, aqui os crentes, quando são exortados, o pastor que sai daqui leva uma surra lá na rua. Bendita surra. Levantou-se um profeta de São Cristóvão e profetizou para o povo aceitar aquela mensagem. Falou perfeitamente muitas coisas. Aí houve um clamor, houve um reconhecimento. Ah, meu irmão. Chegou no final do culto, eu tinha que fazer um convite. Como eu mandei fechar em todo abril, deve ter gente aqui que não é crente. Fiz o convite, 7 pessoas aceitaram Jesus. Não tinha acontecido isso, meu irmão. 2 anos e 6 meses ali, não tinha acontecido isso. Veio 7 pessoas chorando para frente. E eu fiquei abismado. Eu disse, meus irmãos, o que é que aconteceu com os irmãos em aceitar Jesus Cristo? Quis saber deles o que era que aconteceu com eles, porque não era uma pregação de evangelismo, era uma exortação dura, que eu pensei que tudo ia debandar, né? Mas Deus fez aquela obra perfeita. Eles disseram, agora sabemos que Deus está neste lugar. Todos chorando. E tinha um senhor com a mão inchada, que os dedos estavam assim, papuçados, grandes. E ele pediu para orar por ele. Eu desci, orei e ungi a mão dele. Ele tinha um papel para segunda-feira, era domingo, segunda-feira, ele tinha que participar, ser amputado 4 dedos acima do braço. Jesus curou na hora. Estava gangrenado, estava preto escuro. Chegou na casa boa, o homem ficou tão feliz da vida, não sabe como foi aquilo. Voltou na igreja, pulando dentro da igreja, disse, eu quero contar que Jesus me curou, aquela coisa
Dali em diante foi um avivamento espiritual que me confortou o coração. Pecados foram revelados, saiu tudo e a igreja ficou muito ativa, muito abençoada. Olha, eu chegando aqui, cheio do Espírito Santo, eu participava das reuniões de evangelização e ia para as praças. É bom que os irmãos saibam que eu fui uma criatura muito tímida, de uma timidez inacreditável, até o batismo com o Espírito Santo. Antes, eu era fervoroso, sim, crente, mas tinha vergonha de andar com a Bíblia na rua. Quando eu saía de casa, embrulhava a Bíblia como um presente. Perseguição, né? Quando eu ia chegando perto da igreja, eu abria, botava o papel de presente aqui e entrava com a Bíblia na mão. Mas depois de batizado com o Espírito Santo, eu queria andar pela rua com a Bíblia assim, para todos saberem que eu era crente fiel agora ao Senhor, como Deus gostaria que eu fosse. Em primeiro lugar, eu tenho que me lembrar da minha avó, que nos momentos já da sua idade avançada, surgiu uma pessoa amiga que lhe ofereceu a Bíblia, duas Bíblias, uma da letra grande e outra pequena. E então a minha avó começou a ler a Bíblia. Ela lia a Bíblia alto, o costume dela ler a Bíblia alto, e eu, aos 10 anos de idade, ouvia e guardava também aquelas palavras, porque a Bíblia é a palavra de Deus, e aquilo ficava gravado dentro de meu coração. Um desejo ardente de servir a Deus. E às altas horas da noite, a minha avó chorava copiosamente. Eu me levantava dentro do choro dela e perguntava por que ela chorava. Ela dizia: meu filho, estou velha e estou com medo de morrer. E eu dizia: por que a senhora deixou de ir à Igreja Católica? Meu filho, achei a verdade. Aqui está a palavra de Deus. A Bíblia diz: não farás para ti imagem de escultura do que existe no céu ou na terra ou debaixo. Então, a gente não pode adorar os ídolos porque Deus não gosta, não quer, não permite. Mas você também não vai ao Espiritismo, porque também Deus condena. A palavra de Deus diz que não invocarás os mortos, porque é abominação ao Senhor. E eu aproveitei disso, não são esses crentes da Assembleia de Deus que abrem a porta, a janela, as pessoas que passam em frente, ouvem. Disse: não, eles não são eles, não. Por quê? Porque o Deus deles são surdos, gritam, e tudo isto, e Deus não é surdo. A Bíblia diz: entra no teu quarto,
fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, que por certo Ele te recompensará. Eles gritam, eles falam alto tudo isto, então não são eles povo de Deus. Bem, e quem é que a senhora acha que é povo de Deus? Não sei. Não sei. Mas para ser povo de Deus, não deve haver imagens de cultura. E relatou perfeitamente um culto evangélico. Eu então disse para ela, minha avó, eu vou procurar esse povo. Nós nos mudamos para uma casa cujo vizinho era da Assembleia de Deus. O vizinho veio, nos convidou a ir ao culto um domingo e convidou a minha avó. Ela disse, não, eu não vou não. Então deixe seu netinho ir. E então eu disse, você vai? Eu disse, vou. Pensei naquilo que eu dizia, vou procurar o povo de Deus, se é de fato. Eu fui ao culto. Eu fiquei extasiado, maravilhado, extraordinariamente convencido da verdade. Ai, que coisa gostosa! O pastor lê, canta louvores ao Senhor, ora pelos enfermos, convida as pessoas para aceitarem. O pastor prega, faz tudo de direito. Ai, quero que esse culto termine para anunciar a minha avó que achei o povo de Deus. Eu fiz um relatório completo de tudo que aconteceu no culto. Minha avó disse, é mesmo, meu filho? É. O que a senhora quer mais? Bíblia na mão, oração, louvores a Deus. Oração pelos enfermos, a cura divina. O que a senhora quer mais? É mesmo? Você tem... É verdade? É verdade. No próximo domingo a vizinha convidou de novo. Aí ela disse, eu vou. E eu também fui. Chegando lá, foi bem recebida. O pastor falou a vida dela. Toda a vida pregressa. E ela se vira para mim e diz assim, você falou para o pastor a minha vida pregressa? Eu disse, eu nem o conheço, nem sei quem é ele. Eu, não, senhora, eu nem conheço. Como é que eu vou falar da sua vida? Mas ele está falando coisas que exatamente eu pratiquei. Então é Deus mesmo. É Deus que está revelando essas coisas à senhora. Ela ficou chorando muito mesmo. Na hora do apelo, ela aceitou Jesus como Salvador de sua alma, levantando as duas mãos. E eu pensei, se ela quer salvação para sua alma, por que eu não? Também aceitei Jesus como Salvador da minha alma. Houve uma transformação radical na pessoa da minha avó, que mais me incentivou a ser um crente fiel ao Senhor. Com a idade de 11 anos, aceitei Jesus com gozo na alma, porque antes eu era triste, porque meu pai não me criou, nem a minha mãe, e fui ser criado pela minha avó. Eu sentia na alma a tristeza de meus pais não terem me criado, e sim a minha avó. O que aconteceu
que eu fui atingido por uma paz perfeita e uma alegria em servir ao Senhor. Me converti mesmo de verdade. E porque eu me converti, eu fui alvo de perseguições já pela Igreja Católica, que eu participava do catecismo da igreja, e muitas vezes perguntei: padre, por que nós não podemos ler a Bíblia? Ele dizia: você quer ser padre? Eu digo: não quero ser padre. Então não precisa ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia, você vai interpretar errado. Como tem esses hereges aí, que éramos nós. E tá bem. A palavra de Deus entrava assim, com tanta firmeza, tanta clareza. A minha avó também. Eu nunca vi uma pessoa que, lendo a Bíblia, o Espírito Santo esclarecesse melhor do que muitos crentes. Viu? Só faltava mesmo aceitar Jesus, como aceitou, com gozo perfeito. E o nosso viver passou a ser um céu, transformada radicalmente. Uma senhora muito austera, não tinha medo de ninguém, provocava as pessoas, os homens, provocava para briga, gostava de brigar, era uma má vizinha, foi uma má mãe para o meu pai. E se transforma em outra pessoa. E eu nesse tempo me firmei na fé, e quando jovem, então, eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, tendo em vista que numa reunião de crianças pequeninas, de 10 para baixo, era culto de crianças, e um dia eu vi Jesus batizou todas elas com o Espírito Santo. Tinha a impressão que eu estava numa floresta vendo os periquitinhos todos ao mesmo tempo falarem, né? Aquilo me trouxe uma vontade tão extraordinária de receber o batismo do Espírito Santo. Sete anos depois que fui batizado com o Espírito Santo, depois disto, eu senti o ímpeto de evangelizar Belém do Pará, com os colegas que já tinham sido batizados comigo, sair pelas ruas, de casa em casa. Muitos crentes, muitos moços jovens da nossa igreja já tínhamos sido batizados, um movimento pentecostal estava sendo difundido de uma forma extraordinária, e eu saí pensando: vou ganhar Belém do Pará para Cristo, vou. Porque quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, me batizou com um batismo diferente. Que hoje as pessoas dizem que é batizado com o Espírito Santo, e a gente está batizado com o Espírito Santo. Eu recebi um poder fora de sério, que eu pensava ganhar a cidade para Cristo, de porta em porta pregando o Evangelho. Na primeira porta que eu bati, me apresentei muito bem, pedi licença de entrar na sala para trazer uma boa mensagem, e os donos da casa me expulsaram. O senhor não tem que fazer, não? Nós trabalhamos o dia todo, a semana toda, e vem com essa história. Nós queremos descansar. Puxa-se daqui e vai embora. Ai, Jesus, não é possível. Noutra casa batíamos. Deixe-nos entrar na sua sala para trazermos uma mensagem de salvação. Ah, pois não, abre a porta, vizinho, chama a fulano e tal, todo mundo para ouvir a mensagem da palavra de Deus. E aceitaram a Cristo.
A gente ia, uns aceitavam, outros não, mas a palavra ungida impactava as pessoas, porque nunca tinham ouvido falar de coisas importantes. Então, era um avivamento que aconteceu, que no jornal do Mensageiro da Paz, em 1936, ou 37, ou 38, está lá meu testemunho do que aconteceu em Belém do Pará. Em 38 ou 39, saiu também no Mensageiro da Paz, está na primeira página, os moços, inclusive eu, estou bem na frente, saiu no Mensageiro da Paz. O movimento pentecostal, irmão Nélis Nelson no meio de nós todos, e nós ali na frente, os jovens. E tínhamos uma escola bíblica às segundas-feiras, que dali saíram grandes pregadores do Evangelho. Inclusive eu saí. Olha, uma vez eu estava pregando e eu não senti meus pés no chão, não. E uma irmã estava lá olhando, vendo eu subir, eu não estava pisando no chão. Eu disse para a igreja que se eu fosse arrebatado, que não se escandalizasse, porque o nosso Deus faz maravilhas. Porque eu não estou sentindo meus pés. Eu procurava o chão, não achava. E a irmã estava vendo. Um anjo de cada lado ia levando ele. Me levando. Então eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa boa, gostosa. Fui numa igreja, uma festa menor, e eu era o orador, preletor. Chegou lá, me deram a oportunidade, o culto acaba às 9 horas, me deram 10 para as 9. É uma saudação que eu vou dar. Meus irmãos, é uma saudação. 9 horas termina, eu dou uma saudação. Aí disse, irmão, por quê? Porque este relógio, ele agora é meu inimigo. No que eu fiz assim, parou o relógio. E eu dei uma mensagem boa. De uma hora. De uma hora que o pastor me chamou. Olha o relógio, pastor. Mas não é 10 para 9 ainda? Era 10 para 10. Aí que começaram a dizer, olha, não convidem aí um pastor que ele para relógio, hein? Essa foi notável. Não convide fulano e tal, que ele para relógio. Ele de vez em quando olhava para o relógio, 10 para 9. Essa me ajudou muito. Toda vez que eu extrapolava o horário, ela falava, Porque Madureira não pode falar muito, eu observei. Só fica só observando. Mas a perseguição continuava, tendo em vista que o padre, ele pediu para os jovens ir para a porta da igreja a fim de perturbar o culto. Mas aconteceu que eles ouviram um hino da harpa. Depois da batalha, Deus nos coroará. E eles aprenderam esse hino e começaram a cantar. Passava em frente à igreja cantando, sob a direção de um jovem mais antigo do que os outros. E aconteceu que ele achou esse jovem de coroar as pessoas, aquela turma de jovens, zombando e criticando dos crentes. Ele fez coroas de capim e se colocou na porta da igreja
e cantando: depois da batalha nos coroará, e jogando e coroando com capim. Quando chegou na vez dele, caiu morto. Caiu morto, ninguém sabe por quê, ninguém tudo. E nós entendemos, não se zomba de Deus. Deus não permite que se zombe dele. Ele caiu morto. Então caiu também uma espécie de receio, de medo, de passar até na porta da igreja. As pessoas passavam em frente. Eu mesmo passei em frente do outro lado, porque não era nem para passar para aquela rua. Tinha que passar, mas aí eu passei do outro lado com medo do magnetismo me alcançar e eu ser puxado para a igreja. Mas quando chegou o meu dia, eu fui feliz da vida, fui um testemunho nas escolas, por onde eu estudei, perseguido sim, fui obrigado a beijar um santo, não beijei, uma imagem que me forçaram a beijar. E eu dei desculpe a expressão, uma cuspidela na cara do santo. Aí, meu irmão, queriam me expulsar do curso. Mas, enfim, me livrei dessa, né? É isso, meu irmão, a vida é isso. Mas sempre servindo o Senhor. Sempre servindo ao Senhor. Dirigi muita igreja, muitas igrejas, congregações nem se fala. Então o que é que eu espero agora? A coroa da justiça, que o justo juiz divinal há de me dar a mim, não só a mim, às irmãs, a todos que perseverarem até, que amem a vida do Senhor. Amém? Amém. Bílio de Melo nasceu em 18 de março de 1918, em Belém do Pará. Converteu-se a Cristo em 16 de maio de 1929. Foi batizado nas águas no mesmo ano. Em 27 de dezembro de 1936, foi batizado no Espírito Santo. Em 1951, foi consagrado ao diaconato. Em 53, ao presbitério. Em 59, foi ordenado evangelista e a pastor em 3 de maio de 1964. Em 59, o ainda presbítero Bílio de Melo, que era tesoureiro da Assembleia de Deus em São Cristóvão, liderada na época pelo pastor Alcebiades Pereira de Vasconcelos, pediu transferência para a Assembleia de Deus em Madureira, liderada pelo pastor Paulo Leivas Macalão. Lá foi ordenado ao Santo Ministério e liderou a Assembleia de Deus em Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro. Sua esposa, a irmã Elci Nobre, é filha de Adrião Nobre, um dos primeiros crentes das Assembleias de Deus no Brasil, e é sobrinha do pastor Adriano Nobre, um dos pioneiros do movimento pentecostal brasileiro. Fluente em inglês, foi Adriano Nobre quem ensinou português aos missionários Gunnar Wingren e Daniel Berg. Foi Nobre o primeiro a levar a mensagem pentecostal ao estado de Pernambuco em 1916. Irmã Elci foi um dos primeiros membros da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, fundada por Gunnar Wingren. Ela conviveu na sua infância com os filhos do casal Wingren e da família Brito, bastante influente no início do movimento pentecostal fluminense, tendo em sua trajetória nomes como o pastor Silvio Brito, que chegou a liderar a Assembleia de Deus em São Paulo, e a irmã Zélia, que tornou-se esposa do pastor Paulo Leivas Macalão.